Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais um pós-planejamento. Falaremos sobre o dia 22, 23, 24 e 25 de janeiro. Espero conseguir gravar o áudio dessa vez de maneira decente. Da última vez eu peço desculpa para vocês, eu consegui de novo gravar o som da minha webcam. Vamos começar com o Inter de Milão e Napoli, final da Supercopa da Itália. Esse foi um jogo que eu vim para trabalhar mais no mercado de gols, porém eu encontrei oportunidade no match odds no primeiro tempo. O Napoli começou igualando o jogo, mas a partir dos 15, 20 minutos, a Inter de Milão foi bastante soberana aqui. Então deu para trabalhar contra o Napoli no match odds no primeiro tempo. No segundo tempo tivemos uma expulsão, até num bom momento do Napoli. Tivemos uma expulsão do Giovanni Simeone, e aí a Inter de Milão acabou dominando o jogo. Com essa expulsão, a cotação do Napoli subiu muito. Eu já não quis trabalhar match odds ali e esperei o mercado de gols. A minha ideia era trabalhar a favor de gols se o gol da Inter tivesse saído um pouquinho mais cedo, mas infelizmente saiu mais tarde. Aqui, eu gosto de lembrar vocês que a gente pode trabalhar com algumas regras do mercado de gols, né? Eu, por exemplo, ao longo dos anos, eu desenvolvi regra para mim de não entrar no mercado de gols em jogo 0 a 0 que vai se arrastando. Então, por exemplo, o jogo ele tá 0 a 0 no primeiro tempo, mas eu tô vendo que ele pode abrir no segundo. Então eu posso fazer talvez uma entrada aqui, eu quero muito fazer, que eu tô vendo que o jogo tá iminente, uma entrada para o segundo tempo no over à frente. Eu costumo fazer. Agora, eu me sinto melhor quando o jogo já está desempatado. Vira e mexe no nosso planejamento, eu falo, ó, se o jogo estiver desempatado, é melhor, principalmente com o favorito na frente. Então a minha ideia aqui seria uma Inter de Milão na frente mais cedo. Infelizmente esse gol saiu tarde demais e não tem tempo hábil. Quando a gente trabalha over, a gente compra tempo de exposição, né? Se você entra no over 0.5 aos 2 minutos de jogo, você tem mais 88 minutos, mais os acréscimos, para pegar um gol. O mercado vai te pagar isso aqui, né? Concorda comigo? E se você compra o over limite, vamos supor, nesse caso aqui, o 0. Nesse caso seria o 1.5, né? Porque o 0.5 já teria batido. Aos 91, o jogo aconteceu até os 94, até os 95, então você teria 4 minutos de exposição. O seu prêmio seria desse tamanhozão assim, ó. Só que você tem um tempo de exposição muito curtinho. Então, com gols tardios assim, se você não buscou o limite, eu geralmente não entro para buscar mais um, porque tem pouco tempo, tá? O que eu fiquei aqui foi com uma gordurinha lei ao Napoli. Não trabalhei o jogo do Brighton com o Hove, com o Brighton, com o Hove. Brighton Hove era o nome do time, com o Wolverhampton, não trabalhei, tá? O Brighton e o Wolves ficou 0 a 0 e aqui é o exemplo claro do que eu comentei para vocês. Jogo 0 a 0 que se arrasta. Não era um jogo que no primeiro tempo você falava assim, nossa, vai sair igual a qualquer momento, tá muito, muito aberto. Não, não era um jogo assim também. Então eu esperaria, né? Eu não trabalhei, mas eu esperaria o primeiro gol. Não saiu, eu fiquei de fora, eu ficaria de fora. Então é uma regra que eu tenho para mim, nada contra, tá? Cada um desenvolve a sua regra. Tem gente que não trabalha jogo no mercado de gols quando já tá com goleada, né? Placar definido, 3 a 0, 4 a 0, não trabalho gols. Tem gente que é assim, eu já conheço algumas pessoas assim. Eu fui desenvolvendo essa questão do 0 a 0, né? Então vai de cada um. Outro jogo aqui seria um exemplo entre os dois, né? Que foi o Atlético de Madrid e o Granada. Esse aqui saiu o gol mais cedo, aos 54. Mas eu também não consegui acompanhar, estava focado no jogo da Inter, não consegui acompanhar. E aqui tivemos um gol cedo do Atlético, entre aspas, né? E tivemos todo o restante do jogo pela frente e o Atlético não conseguiu marcar. A minha expectativa, eu confesso por aqui, que era um jogo mais aberto. Então aqui eu me decepcionei bastante. Eu nem vou citar a Copa das Nações Africanas, porque tem sido um campeonato, com todo o respeito, uma merda de campeonato, né? O nível técnico é baixo, mas a expectativa é que a gente acaba criando, nossa, não está sendo correspondida. A Nigéria, por exemplo, aqui precisava vencer, venceu com um gol contra aos 36 do primeiro tempo e ficou assim. A Costa do Marfim terminou, se eu não me engano, ela foi eliminada, né? Ou foi um dos melhores terceiros colocados, acho que passou como um dos melhores terceiros colocados. Tomou 4 aqui da Guiné Equatorial. A Guiné Equatorial acabou ficando na liderança do grupo. Que maluquice. Bom, além disso, na terça-feira, o principal jogo do dia era Braga e Sporting, né? Na Taça da Liga. Onde é que tá esse jogo aqui no SofaScore? Deixa eu conseguir encontrar ele aqui.
aqui. Era um jogo que a gente tinha dúvidas se a equipe ia colocar o time titular ou não, porque é a terceira competição mais importante em Portugal. Vi alguns comentários no YouTube, inclusive agradeço os nossos amigos portugueses que comentaram que a Taça da Liga ela tem começado a ficar um pouco mais importante, os clubes têm valorizado um pouco mais, mas ainda assim é a terceira competição e a gente pode talvez imaginar um Sporting focado em ser campeão do Campeonato Português e talvez desfocado desse jogo, mas eu não achei que o Sporting jogou tão mal, tá? Eu acho que o Sporting conseguiu criar as suas chances, tivemos aqui mais grandes chances perdidas pelo Braga, mais posse, mais finalização do Sport, mas ainda assim o Braga foi melhor. Esse jogo, o Sport acabou tomando um gol aqui próximo dos 65. O Braga tem um histórico de tomar bastante gol no final, então daria para ter tentado buscar talvez uma recuperação do Sport por aqui que não veio. Não adianta. Se você trabalha metodologia, recuperação de resultado, virada de jogo, esse tipo de situação, você tem que entender que você vai queimar dinheiro. Ok? Queimar dinheiro. O que significa isso? Você está trabalhando com uma taxa de acerto menor. Quem trabalha recuperação de resultado, virada de jogo, trabalha com taxa de acerto menor. Então você convive com o prejuízo todo dia. O que tem que acontecer? Quando você acerta, o seu lucro tem que pagar o seu prejuízo e ainda te dar lucro. Por isso que você não pode trabalhar em qualquer preço. Vamos supor, a cotação do Sport antes do gol, vou chutar, estava 2. E aí, o Braga fez o gol em 65, o saldo do Sporting foi para 8. Será que uma cotação de 8 vai ser o suficiente para te pagar todos os investimentos que você fizer quando você entrar numa equipe de 8 e não der resultado? Será que talvez não seja melhor você pegar uma cotação mais alta? Mas aí vai ter menos tempo de jogo, sim. Mas a sua cotação é mais alta, o seu prêmio é maior. Tudo isso você tem que trabalhar. Parece que eu estou falando grego, mas isso daqui é uma metodologia, é taxa de acerto. A metodologia é composta por critérios. Eu vou entrar quando. Eu tenho critérios. Numa cotação X, mínima de tal, para que eu consiga, e no tempo tal, minimamente, para que eu consiga ter rentabilidade. E aí, a partir daí, você vai começando a medir a sua taxa de acerto. Quando eu trabalho esse tempo de jogo com essa cotação mínima, minha taxa de acerto é tanto. Para que você consiga saber se vale a pena ou não. Porque fazer ao esmo, fazer puxadinho de método, por exemplo, hoje eu estou a fim de pegar a virada do Sport. Você está indo para onde? Você está querendo chegar aonde? Você não tem uma metodologia validada, você quer trabalhar do nada? Hoje você decidiu que vai trabalhar virada? E amanhã? Quando essa oportunidade aparecer de novo, você vai fazer de novo? Você vai fazer com a mesma stake? Você vai fazer com a mesma faixa de odd? Você vai repetir o mesmo processo para que você tente validar onde você é bom? Não? Então, para você, o trade é sentar aqui e vamos lá. O que Deus mandar, a gente está matando no peito e vamos que vamos. Gente, infelizmente não é assim. Então, quando você, no pós-planejamento, no planejamento de trabalho, eu comentei com você o seguinte: o Braga é uma equipe que costuma ceder muita oportunidade no final e o Sport costuma buscar recuperação no final do jogo. Costuma. Mas a maioria das vezes não vai sair. Uma recuperação de resultado, uma virada de jogo, às vezes uma odd de 10, de 15, de 20 e cotações de 40, 50, igual eu pego na segunda divisão da Alemanha, elas não acontecem toda hora. Elas vêm para sanar o teu prejuízo depois. E acho que eu vejo o erro de muita gente assim. Tem tanta gente pensando somente no curto prazo que acham que vão entrar a favor de uma equipe que está perdendo e se ela não virar, a entrada foi ruim. Porra! Então, das 40 vezes que eu entro que não bate uma virada de jogo na Alemanha, é ruim o que eu estou fazendo? E quando bate, vem rebentando tudo, dando lucro. Mas eu tenho que saber que esse lucro grande que veio vai ter que cobrir o meu prejuízo. É igual conta financeira, gente. Vocês não fazem o controle financeiro da casa de vocês? Vamos lá, telefone, luz, água, internet.
E aí você vai colocando. Daqui a pouco entra o seu salário. E aí ele vai cobrir os custos. E tem que te sobrar alguma coisa. É assim que funciona, nada mais do que isso. Entendeu? Mas não, se você fizer, presta atenção. Se você hoje quiser, pô, hoje eu vou comer fora. Amanhã também. Hoje eu vou comprar, sei lá, um iPhone. E aí você vai emendando coisas que você nunca fez, nem se planejou. Aí chega o seu salário no final do mês, não cobre. Porque tu tá fazendo coisas aleatórias. Tu não sabe nem se você pode pagar por aquilo. E essa é a grande verdade. Será que na tua taxa de acerto você vai poder pagar por aquilo? É igual trabalhar a cotação de 1,10, 1,15, 1,20 em bilhete, que vocês gostam de fazer. Se errou uma, você tem que acertar 5. Se errou 2, tem que acertar 10. Se errou 3, 15. 4, 20. Será que o seu salário no final vai pagar esse custo? Entendeu? Então cuidado. Para ter cabeça para trabalhar recuperação de resultado, não pode se sentar aqui e falar, acho que hoje eu vou fazer. Tô na vontade. Você tem que pensar e começar a anotar. Hoje eu vou fazer recuperação de resultado nessa competição, nesse time, por conta disso, disso e disso. E eu vou repetir esses critérios nas próximas, sei lá, 30, 40 vezes. E ver qual que é a minha taxa de acerto. Porque quando você souber a sua taxa de acerto, você vai poder começar a mexer. Ó, com essa taxa de acerto aqui, que essa cotação não dá. Vou ter que pegar mais alto. Entendeu? E é assim que a gente vai lidar método. A gente pode conversar mais sobre isso ao longo desse ano. Mas eu quero que vocês enfiem na cabeça que não é fácil, tá? Tivemos um outro jogo aqui, do Chelsea com o Middlesbrough. Esse foi um jogo bem tranquilo, né? De imaginar que o Chelsea venceria. Eu não trabalhei a favor do Chelsea por aqui. Sinceramente, achei que eu acho, né, na verdade, que o Chelsea não tem um time tão bom, mas o nível de enfrentamento aqui era bem diferente. O Chelsea ele tem os seus lampejos de vez em quando, mas a distância técnica e física das duas equipes é grande. Então o Middlesbrough, o Boro, né, fez um jogo, entre aspas, regular no jogo de ida, e o Chelsea fez jogo merda. Bastava o Chelsea não fazer um jogo merda que ele iria se classificar. E acabou se classificando. Então foi um dia que eu não trabalhei praticamente, não me posicionei em quase nada. Se eu não me engano, eu cheguei a olhar um pouquinho de Mauritânia e Argélia. Até comentei com vocês no finalzinho do jogo, no Telegram. A Argélia foi eliminada da Copa das Nações Africanas pela Mauritânia. No final do jogo, acho que eu me posicionei aqui no over limite. A Argélia conseguiu tomar a bola na trave ainda. A Argélia era uma das favoritas para ganhar o torneio. E para se classificar nesse grupo, com Burkina Faso, Angola e Mauritânia, a Argélia estava pagando 1,09. Impressionante, hein? Vamos para a nossa quarta-feira, dia 24. Começamos com Başakşehir e Fenerbahçe. Fenerbahçe dando jeito de vencer, o famoso time grande, né? Başakşehir segurou o Fenerbahçe no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo tomou um cartão vermelho, e aí o segundo tempo foi todo do Fenerbahçe. Foi um jogo onde a expectativa era de pelo menos 2 gols, confesso para vocês, mas o que aconteceu? O gol saiu tarde demais. Vai sempre funcionar isso? Não. Às vezes o gol vai sair aos 90, vai ter um gol aos 92. Mas você consegue se proteger pela questão do tempo de exposição que você compra. Às vezes, quando é o favorito que marca, o Fenerbahçe marcou aos 94. Eu não acho que tenha dado tempo para ter mais 1 ou 2 contra-ataques do Fenerbahçe. Tá? Não acho. Mas vamos supor que o Fenerbahçe marque aos 85. Existe ainda um mundo onde o time adversário que sofreu o gol se expõe e toma contra-ataque. Pode acontecer de sair o gol. Mas você concorda comigo que o tempo de exposição que você comprou, ele foi menor? Então você tem que conectar várias coisas. Você tem que conectar qual foi o tempo que saiu o primeiro gol. Foi aos 50 minutos. Comecinho do segundo tempo. Quem marcou? Foi a zebra. A zebra
quer o que com o favorito? Quer pontuar. Se ela tá na frente, ela vai se fechar. Então, o contra-ataque nesse jogo já vai ser mais difícil. Você vai ter que contar com o time favorito alçando a bola na área, finalizando de fora, penetrando a área. É mais difícil. Ah, não, foi o favorito. Aí você já tem um gol cedo do favorito que vai forçar a zebra a vir para cima e aí você vai começar a analisar se existe espaço para esse favorito contra-atacar ou não. Nesse caso aqui, talvez até existisse espaço, mas o gol foi muito tarde. Então não dá tempo. Então quando eu falo que a minha expectativa é de pelo menos 2 gols no jogo, para que eu trabalhe o over 1,5, eu não vou trabalhar o over à frente se tiver 0-0. Eu quero um gol cedo. E não aconteceu. Então eu vejo muita gente fazendo o quê? Ah, quanto é que tá o over 1,5 do Başakşehir e Fenerbahçe antes do jogo começar? Tá 1,15. Vamos lá. Sério, gente? Pô, eu não trabalho com esse tipo de cotação, não. Eu só trabalho ao vivo. E de preferência, para trabalhar o over limite, a minha odd média tem que ser no mínimo 2. No mínimo. Então você pensa bem, se o over 1,5, para chegar depois do primeiro gol, supondo que esse gol chegue aqui, o primeiro gol chega aos 50. O over 1,5 só vai bater a 2 aos 75, 73. Dependendo de quem marcou, né? O meu tempo de exposição ali vai ser por volta de 15, mais uns 5 de acréscimos, 20 minutos de exposição. É melhor do que, nesse caso aqui, 1 minuto de exposição. Não daria tempo, né? Então o fato de você trabalhar o mercado de gols, quando o jogo desempatou, quanto mais cedo o gol acontecer e conectando outros fatores de leitura, melhor. Quer ver? Vamos fazer um comparativo com esse jogo aqui do Bayern. Ó. Já vou falar de Bayern agora. O jogo do Bayern aconteceu aos 46 minutos do gol, comecinho do primeiro tempo. Minha expectativa também era um jogo para gols, tá? Provável vitória do favorito, handicap asiático, menos 1,25 era o que eu imaginava. Eu trabalhei a favor do Bayern praticamente durante 25, 30 minutos do primeiro tempo. Não consegui pegar o gol, saí com um pouco de prejuízo. Assim que a bola rolou no segundo tempo, foi gol. Fiquei puto? Sim, mas acontece, faz parte, tá? Tivemos um gol aqui do Kane anulado, mas o que aconteceu nesse jogo? Supondo que eu tivesse vindo aqui para trabalhar o over 1,5. O Union Berlim, que sofreu o primeiro gol, ele não desmanchou o bloco defensivo. Eu tive um gol cedo, cumpriu tabela, né? Da tabela aqui dos critérios. Eu tive um favorito marcando primeiro, segundo critério. O que a gente imagina com isso? Gol cedo, favorito na frente, a zebra vai se expor. União Berlim não descompactou o bloco. O União Berlim não queria tomar, vamos dizer assim, goleada do Bayern. Então, quando o União Berlim subia, ele não subia com o bloco defensivo, ele só ia com alguns jogadores ali. Até criou perigo. Ele até teve uma grande chance perdida. Mas, olha quem foi o melhor jogador do União Berlim. Foi o goleiro. O Frederick Ronald, aqui embaixo. Porque o Bayern não parou de atacar 1 minuto. Então, mesmo na frente do placar, o União Berlim não descompactou o bloco. E aí vale a tua leitura. Você não está vendo o União Berlim se expor. Não está vendo o contra-ataque do Bayern acontecer. Você vai entrar em gols para quê? Entendeu? Nesse critério, no comparativo com o jogo do Fenerbahçe, teve o gol cedo, foi do favorito, mas a zebra não se expôs. E aí a leitura de jogo me ajudou a ficar de fora. Porém, eu trabalhei a favor do Bayern no primeiro tempo, em outra metodologia, não peguei o gol e paciência, tá? Final de PSV, eu confesso que eu não consegui acompanhar esse jogo. Foi um jogo da Copa. O PSV foi eliminado pelo Final. Esperava mais gols por aqui. Deixa eu ver se teve grandes chances perdidas. Uma de cada lado só. Foi um jogo bem menos efetivo. Ó, aqui, por exemplo. Aqui houve um gol cedo. Era um jogo parelho de duas equipes que se atacavam. Se você assistindo esse jogo viu espaço para trabalhar gols e estava muito, muito na cara que ia sair e não saiu, sabe o que você tem que fazer? Nada. Aceitar o prejuízo. Vai ter dia que não vai entrar a bola. Tem que acertar sempre. Se fosse para acertar sempre, não tinha taxa de acerto, era só 100%. Entendeu? Por que a gente tem que trabalhar com cotações mais altas na nossa forma de trabalho? Para poder ter prejuízo. Porque senão a sua taxa de acerto tem que ser cada vez mais próxima de 100. É igual quem trabalha odd de 1,15, odd de 1,10.
1,20. Sua taxa de acerto tem que ser altíssima. Muito alta. Porque senão você vai andar de lado. Acertar 5, perde uma, 0-0. Acertar 5, perde uma, 0-0. Quando você trabalha mercado de gols numa odd de 2, acertar uma, perde uma, 0-0. Acertar 2, perde uma, mais 100. Ou mais uma, né? Então a taxa de acerto, a cotação, faz muita diferença. Não trabalhei o jogo do Rangers com o Hibernian, mas foi muito bom do Rangers vencer, porque ele bota pressão no Celtic. Benfica Estoril. Comentei para vocês uma coisa muito importante no jogo do Estoril antes de trabalhar esse jogo. E eu não trabalhei esse jogo aqui, tá? Eu assisti e não me posicionei. Por que que não valia a pena trabalhar a favor do Benfica se não houvesse aqui uma marcação-pressão? Porque o Estoril tem uma excelente saída de bola e o Benfica não neutralizou essa saída de bola. Era possível ver o Estoril chegando na área do Benfica toda hora. E eu martelei muito isso porque eu trabalhei Estoril e Porto e Estoril e Sport. Estoril foi goleado nos 2 jogos. Mas eu comentei com vocês do risco que o Estoril causava quando ele podia, e era permitido a ele, sair jogando com tranquilidade. É um time que tem visão, que tem boa saída de jogo. E o Benfica acabou sendo punido. Fora isso, no nosso PDF de apoio também tinha estatística, e não é ferro e fogo que você deve usar, mas tem a estatística que o Estoril costuma abrir o placar com frequência, principalmente nos primeiros minutos. Aqui você poderia ter buscado a recuperação do Benfica, e a recuperação veio. A diferença é a metodologia. Você buscou recuperação na virada ou contra o Estoril? Eu busquei na virada. E depois do gol você faz o quê? Você tira a sua responsabilidade, você freebeta ou deixa correr até o final? Eu deixo correr até o final. Você faz isso sempre? Ou você está fazendo só hoje? Percebe? Hoje eu decidi fazer. Eu acordei de manhã e falei, se o Benfica estiver atrás, eu vou buscar a virada. Você vai repetir isso? Não. Então você está fazendo errado. Infelizmente. Tá? Porque senão você está trabalhando sem critério. Só no achismo. Se você não repete o que você faz, se você ficar dando tiro para tudo quanto é lado, infelizmente você não vai caminhar. Porque o dia que você fizer algo, se você tiver terminado num dia bom, você vai olhar para trás e não vai nem lembrar o que você fez. Só atirando para tudo quanto é lado. Você não consegue mensurar. Então, por exemplo, Benfica fez o gol aqui aos 58. Benfica estava amassando, pelo que eu estou vendo aqui no segundo tempo. Olha só, 70% de posse de bola. Benfica também costuma buscar bastante recuperação no segundo tempo. Teve 4 grandes chances perdidas. Deixa eu pegar aqui de novo. Aí eu pergunto para você, se você tivesse pego o gol do Benfica aos 59 minutos, essa cotação do Benfica, eu vou chutar, tá? Vamos supor que ela estivesse a 4,5. Supondo que essa cotação veio a 1,80. O que você faz? Você tira o lucro e põe no bolso? Você deixa em free bet? Você deixa correr? Tudo isso vai fazer. A resposta disso vai fazer diferença na hora de você contabilizar a tua lucratividade no longo prazo. Entendeu? Você pode criar a metodologia. Eu quero trabalhar a recuperação de resultado do favorito a partir de hoje. O que eu preciso, Theo? Critério de entrada. Quando e como o time favorito sofreu o gol. Se ele de fato, depois que ele sofreu o gol, em algum momento ele conseguiu controlar o jogo para buscar recuperação. Que tipo de odd ele está agora? Que tipo de odd eu tenho que pegar para conseguir ser lucrativo? Como que eu sei isso, Theo? Vai fazendo, vai anotando. Entende? E depois do gol, Theo, o que eu faço? Se eu freebeto, minha taxa de acerto é tanto. Se eu deixo correr, é outra. É chato mesmo? Tá achando que é fácil? Não é mole não, cara. É chato. É chato. Eu tenho minhas cotações mínimas para trabalhar virada de jogo. Não é a qualquer momento. Porque eu sei que eu vou acumular bastante prejuízo. E quando eu pegar o lucro, ele tem que cobrir esse prejuízo. Ok? Então o Benfica recuperou. Buscou uma recuperação, mas não conseguiu virar. Você deixou correr até o final? Deixou? Então da próxima vez você vai ter que fazer a mesma coisa. Para que você vá construindo critérios de metodologia. Não dá para você olhar um favorito perdendo, sair da tua gestão, enfiar um valor alto lá e torcer, cruzar o braço e falar, vem pro meu bolso. É difícil, meu amigo.
Não achem que aposta é brincadeira, porque isso aqui não é jogo. Isso aqui não é um jogo. Não confunda jogo do tigrinho com isso daqui, cara. Isso aqui não é diversão. Isso é trabalho. Pra quem quer, né? Pra quem não quer é diversão. Se quiser diversão, você encontra. Fulham e Liverpool. Jogo onde o Liverpool não precisava vencer. O Fulham fez o primeiro gol. O Liverpool fez o primeiro gol com o Luiz Dias. Num bom momento do Fulham, vou ser sincero. E depois o Fulham conseguiu empatar com o Diop aqui aos 76. Olha que curiosidade. Esse foi um jogo que eu trabalhei o over limite. Aqui nós tivemos, olha só. Vou voltar, vou recapitular o que a gente estava falando lá atrás. Aqui nós tivemos um gol do favorito cedo, mas o jogo ficou morno até o segundo tempo. A partir do momento que o segundo tempo começou, eu já fiquei de olho no over limite. Quando eu percebi que o Liverpool começou a ceder espaço para o Fulham, mas que também tinha espaço para contra-atacar, eu me posicionei no over limite. Poderia ter trabalhado o over à frente, o 3,5, tudo isso é questão de metodologia, tá? Eu consegui encontrar o Fulham buscando o contra-ataque, o Liverpool buscando o contra-ataque e o Fulham se expondo. Era um jogo eliminatório. O Liverpool tinha vencido o primeiro jogo de virada por 2-1 e o Fulham precisava vencer esse jogo também, pelo menos por um gol de diferença. Então havia necessidade do Fulham se expor e ele começou a se expor no segundo tempo e o Liverpool tinha o contra-ataque. Ali eu trabalhei o over limite. Depois do segundo gol, você tinha que analisar o seguinte: ainda estávamos aos 76, ainda tinha mais 15 minutos mais os acréscimos, acho que o juiz deu 4 de acréscimo. Então ainda tinha mais uns 18 minutos pela frente. Você tinha o Fulham a um gol de empatar a classificatória, a eliminatória, e o Liverpool podendo escolher entre contra-atacar no desespero do Fulham ou se defender. O que você poderia ter feito ali? Observado. Se você encontrasse um Fulham ainda desesperado e um Liverpool contra-atacando, valeria a pena buscar mais um gol. E se você encontrou e buscou e não saiu, paciência. Porque a taxa de acerto do over limite, ela é muito curta mesmo. Você não vai ter 90%, 80% de taxa de acerto do over limite, não. Você vai acertar 6 de 5 de 10, 7 de 10. Na outra semana você vai acertar 5 de 10, 4 de 10. A taxa de acerto do over limite não é alta. Porque você está comprando tempo de exposição pequeno, é 15 minutos. Agora, se você quer uma taxa de acerto alta no over limite, você tem que comprar a posição bem mais cedo. O problema é o seguinte: o teu prêmio vai ser menor. E talvez ele não cubra os teus prejuízos. É por isso que você tem que ir mensurando. É um papo chato, mas é obrigatório isso aqui. Não tem como fugir. É igual aquelas aulas de faculdade que não tem como tu fugir, tu tem que fazer. Aquelas matérias. Desenvolvimento de método, encontrar a taxa de acerto que você tem, uma boa odd que se encaixa a ela, uma gestão encaixada nesse método que não prejudique o seu emocional. Isso é obrigação. Se você não faz, independente se você é um trader ou um punter, você não vai ter vida longa aqui. Você está só se divertindo. Nada contra, tá? Mas não vai ter. Bilbao e Barcelona. Esse aqui era um jogo que a gente imaginava um Barcelona podendo se complicar. O Bilbao fez o primeiro gol aqui, 1 minuto de jogo. O Barcelona, numa bobeira da zaga do Bilbao, empatou com o Lewandowski. Depois o Lamine Yamal, que tinha cometido um erro, se redimiu. E depois o Bilbao, de cabeça novamente, puniu o Barcelona. O time do Barcelona poderia ter vencido esse jogo no finalzinho. Teve 2 grandes chances que esse mesmo Lamine Yamal ele não aproveitou. No segundo tempo, o Bilbao eliminou a equipe do Barcelona. Depois do empate do Bilbao, houve um massacre do Bilbao contra o Barça. O Barça só foi acordar para o jogo lá para os 70 e blá minutos. Então daria para ter trabalhado contra o Barça por aqui, tá? O que mais? Na quinta-feira, para a gente finalizar, dia 25, tivemos o Galatasaray contra o
em Istanbulspor, que é aquele time pirotécnico que eu comento com vocês, né? O Galatasaray até começou bem, tomou um gol aqui aos 28 minutos, empatou aos 36, e aí daria para ter buscado recuperação. Olha que curioso. O gol do Istanbulspor foi aos 28 minutos. O gol do Galatasaray foi aos 36. A odd do favorito aos 36 minutos, ela não vai estar alta. Ela vai estar baixa. Ela vai estar baixa. Então, buscar recuperação de favorito com odd baixa talvez não te dê um resultado tão satisfatório. É claro que um favorito que tenha mais tempo para jogar, ele vai ter mais viradas de jogo. Mas o prêmio é baixo. Aí, a vitória, de fato, do Galatasaray veio aqui aos 79. Se eu não me engano, essa cotação do Galatasaray estava 2 e alguma coisa. Perceba, hein? A cotação começou a 1,13. É o que eu falo para vocês. Às vezes, essas cotações de 1,13 elas têm que ser ignoradas. Espera no segundo tempo, quando o super favorito está se complicando, quando ele tem que buscar um gol, aí talvez valha a pena buscar uma cotação mais alta. E o que eu gosto de falar para vocês? Vou repetir. É um bizu que me tirou o medo de entrar a favor do favorito. Quanto ia te pagar uma cotação de 1,13? 13%. Se você encontrou a cotação do Galatasaray a 2, aos 70 e blau minutos, massacrando o Istanbulspor, não vale a pena tu pegar 13% da sua stake e trabalhar a 2? O prêmio não vai ser o mesmo. Só que eu tenho certeza que se você tomar prejuízo, você vai falar assim, foi só 13%. E se você tiver lucro, foi 13%. O gol que você vai comemorar, o rapaz que pegou com a stake cheia a 1,13, vai ser a mesma comemoração. Mas pelo menos tu evita trabalhar com esse tipo de cotação, porque a 1,13, meus amigos, que é a próxima ali com 1,10, vai precisar acertar 8, 9 para ter um lucro de volta. E vai ter dia que o super favorito não vai vencer. Paciência, acontece, cara. Olha aqui. Olha aqui. Na tua cara, na minha cara, na nossa cara. 1,13 Coreia do Sul contra a Malásia. Hoje não. Hoje ele não venceu. E aí? Quantas vezes tu vai ter que entrar para recuperar isso aqui? 8 vezes? 9 vezes? Tá entendendo? Théo, mas e se eu tivesse feito essa questão do 13% a 2? Eu teria visto o lucro, mas não daria tempo de fechar, porque teve um gol depois. Ou daria, não sei. Eu vou falar para você, beleza, só perdeu 13%. Entendeu? Quanto mais alto você pega o favorito, com os mesmos 13%, sua lucratividade vai ser até maior. Então, é um bizu, é um estilo para começar a te dar um pouco mais de confiança no mercado. Mas essas cotações baixinhas assim não adianta. Não vai te levar a lugar nenhum. Imagina se você pega um bilhete a 1,13 com a Coreia do Sul, o Galatasaray. O Atlético de Madrid tá muito alto, né? Para quem gosta de bilhete. Deixa eu pegar um outro aqui. O Bournemouth, a 1,29. Vamos lá. Vamos fazer um cálculo aqui. Dá uma odd de 1,49. Bilhetinho pronto. Só para completar o bilhetinho. 1,49. Coreia do Sul não ganhou. E se tivesse ganhado? Se tivesse ganhado, tu ia ganhar 0,49. O dia que não bater, é menos 1. E assim vai. Tu consegue acertar 7, 6 dos 10 bilhetes que você faz? Com essas cotações merdas? Não consigo. Então, meu amigo, você sabe que você tá igual o caranguejo, ó. Andando de lado. É o que eu falo pra vocês. Querem se divertir? Tem diversão por aqui. Agora, se você quer fazer uma parada séria, é chato. Aí é contigo. Você tem um caminho mais fácil e tem um caminho mais chato. Mas no fim das contas, só existe um caminho. O resto é dar um passo para frente, 2 para trás. 2 para frente e 1 para trás. Tá dançando forró? É piseiro?
Pô, eu quero caminhar, cara. Tô a fim de dançar, não. Beleza? O Bournemouth sapecou a equipe do Swansea e foi realmente, eu assisti o jogo, foi um massacre, um massacre. Eu tinha dúvida se essa cotação merecia estar aí e ela merecia. E depois o Atlético de Madrid venceu o Sevilha por 1-0. Aqui tivemos um gol de novo tardio e você poderia ter escolhido ficar de fora por conta do tempo de exposição. Vai de cada um, tá? Não tem sido um mês de janeiro, pelo menos as últimas 2 semanas, tão boas para mim. Match odds tem sido muito ruim. Tenho tomado alguns gols, tenho pegado algumas correções contra, mas faz parte, paciência. Mês de dezembro foi muito bom, vocês viram aí. Vai ter mês que não vai ser bom, vai ter mês que vai ser 0-0. Nada é fácil, tá bom? Firma na sua gestão e a gente se vê na segunda-feira. Beleza? Muito obrigado pela companhia.